Vamos lá, vamos dar início. Primeiro eu queria cumprimentar a todos, dar boa noite, bom finalzinho de tarde, quase boa noite. Agradecer a presença de todos que estão acompanhando aqui ao vivo esse mais um webinar, um webinar que a gente faz numa nova etapa dentro da nossa chamada Zero Carbono. Um webinar bem especial, porque agora a gente já tem as nossas indústrias, nossas instituições parceiras já inscritas, e o grande objetivo hoje é a gente compartilhar esses desafios para que vocês conheçam, saibam aí para onde direcionar melhor as propostas de vocês, quem já submeteu, né, quem já se inscreveu, já conheça aí para quem são esses parceiros e para quais são os desafios que as soluções de vocês vão ser direcionadas. E para quem ainda está se inscrevendo, saiba exatamente aí quais são os desafios que estão aí em pauta para que vocês posicionem as propostas e as soluções de vocês. Antes de dar início, só queria aqui saudar, acho que a gente tem aqui a presença da Magda, Magda da Cogel, da Companhia de Governança Eletrônica, que é um grande parceiro nosso, agora está fazendo parte da CEMIT também. Então, boa noite, Magda. Não sei se está conseguindo falar, mas cumprimentar. E queria também cumprimentar aqui o Ivan também, diretor de resiliência da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, grande parceiro nosso nessa chamada, representando aqui a Prefeitura de Salvador. Eu acho que o Ivan também está em trânsito, né? Não sei se consegue falar, mas... Tá no avião. Mais em trânsito impossível. Gente, boa tarde aí que está no Brasil. É um prazer mais uma vez participar desse webinar, com essa parceria incrível que a gente tem com o Cimatec. Sejam aí todos bem-vindos. Estou saindo aqui de Barcelona, estava no Congresso de Smart City e estou indo para Lisboa, lá para o ecossistema de inovação de Lisboa, passando 2 dias lá e retorno para o Brasil domingo. Então, todo mundo está vendo, não tenho condições de falar, estou dentro do avião para decolar, mas espero que seja um excelente webinar como foram os outros. Boa tarde a todos aí. Obrigado. Participação mais que especial do Ivan. Acho que o lugar onde o Ivan está, o que o Ivan está fazendo agora, representa o quanto que é interessante essa parceria com Salvador, pelo empenho que Salvador tem nas metas globais, né, de redução das emissões, o quanto Salvador está empenhado aí em também se tornar uma cidade mais inteligente, incorporar inovação e criatividade aí para a gente criar contexto muito melhor. E aí, o que eu sempre falo, né? Eu acho que é muito interessante também se olhar para soluções, mesmo as que não são de Salvador, né? Porque acho que as soluções que se aplicam a Salvador, com certeza, têm um potencial aí de beneficiar diversas outras cidades também. Então, só agradecer mais uma vez essa parceria com vocês também. Mas vamos lá, então, para o tema do nosso webinar. E aí a gente tem, dentro desse grande contexto, dessa chamada, que é uma chamada que está sendo lançada, como eu falei, em parceria com a cidade de Salvador, e conta aqui também com a execução do Senai Cimatec, que é um dos institutos mais avançados em inovação e tecnologia dentro da rede Senai, e para nós também é uma preocupação muito grande a gente desenvolver inovação, mas inovação que também traga sentido, inovação que contribua para o desenvolvimento, e não só da indústria, né? Isso repercute em efeitos positivos para toda a cadeia e todos os cidadãos, isso é muito bacana, e conjuntamente
a gente lançou essa chamada com essa macro temática, buscando startups que possuem soluções inovadoras com impacto positivo para a descarbonização das cidades. E aí já entrando no aspecto das conexões, eu acho que o que é muito importante a gente sempre ressaltar que, apesar do tema da chamada ela ser cidade zero carbono, a gente fez um convite para que as indústrias, grandes indústrias, apontassem seus desafios, né? Desafios que elas possuem no seu processo produtivo, dentro das cadeias em que elas estão inseridas. Então, a partir da resolução desses desafios das indústrias, esses desafios que, se resolvidos, eles contribuiriam para a cidade como um todo. Então, o que a gente vai apresentar aqui agora são esses desafios que essas indústrias parceiras apontaram, e o que a gente busca também aqui agora são startups que possuem soluções inovadoras que vão se conectar com esses desafios. Isso é muito importante que seja dito, porque as soluções que vão ser solucionadas não vão ser solucionadas somente com base no quão essas soluções são interessantes, mas na conexão que a gente vai conseguir gerar com esses desafios. Então, a existência desse match, dessa conexão, ela é muito importante, é isso que a gente vai buscar selecionar a partir de agora. Tá? E, mais uma vez, frisando, né, que quando a gente fala de zero carbono e descarbonização, a gente está falando de soluções tanto que ajudem a calcular o total das emissões, como reduzir, balancear e fazer compensações. Eu acho que tem alguém que está com um microfone com ruído aqui. Obrigado. Os benefícios, que aí a gente já falou bastante, eu vou até passar um pouco mais breve sobre essa parte, para que a gente consiga falar um pouco mais em detalhes sobre os desafios, mas essa conexão direta com as indústrias, acho que traz um benefício que vai poder ser, que acho que vale ser frisado, que é essa possibilidade de vocês executarem provas de conceito, né? Então, vocês colocarem a solução de vocês à prova em desafios reais de grandes indústrias que estão abrindo as portas aqui no âmbito dessa chamada. Essa lógica aqui dos recursos também, que a gente já frisou bastante nos outros webinars, o que a gente vai selecionar são essas conexões e o que vai receber esses recursos são essas conexões, tá? Então, esse projeto vai ser formado sempre entre uma startup e uma indústria demandante. E aí, como que funciona o segundo ciclo dessas inscrições? E eu acho que é importante que seja dito para que vocês entendam onde é que a gente está, né? Então, até o dia 29 de outubro, a gente recebeu inscrições tanto de indústrias quanto de startups. As indústrias se inscreveram apontando quais eram os seus desafios e as startups apontaram suas soluções para a redução das emissões de carbono. Mas as startups que, quando se inscreveram no primeiro ciclo, elas se inscreveram não necessariamente para um desafio, né? As startups no primeiro ciclo, elas se inscreveram apontando suas soluções como soluções interessantes. Então, agora a gente abre um segundo ciclo, que é um segundo ciclo em que esses desafios já estão definidos. Então, as startups que vão se inscrever aí até o dia 26, elas já estão se inscrevendo sabendo quais são essas indústrias, sabendo quais são esses desafios. Então, é importante que quem está se inscrevendo agora analise já para que essa sua proposição ela já seja direcionada, né? Ela já seja moldada, que o argumento já seja moldado, direcionado a um desafio específico. Porque o que a gente precisa é dar conexão entre ofertante e demandante. As startups que já se inscreveram, elas vão ter um grande benefício, porque elas vão participar de 2 ciclos de conexões. Então, enquanto as startups estão se inscrevendo até o dia 26, as soluções das startups que já se inscreveram, elas já estão sendo conectadas com as indústrias. E quando a gente abrir a segunda rodada de conexões, as startups que não tenham conseguido fazer uma conexão, elas também vão poder ser submetidas a uma reanálise das indústrias. Então, a gente vai procurar, dentro daquele conjunto ali de desafios, a startup que não conseguiu fechar uma conexão no primeiro ciclo, a gente direciona de novo para ver uma segunda indústria que tem um fit com ela.
E aí, como participar, e aí é muito mais direcionado para quem não se inscreveu ainda, né? Para as startups que agora estão conhecendo os desafios e que vão propor suas soluções, o canal é o mesmo, tá? Então, é importante que vocês se inscrevam lá. E aí, para se inscreverem, vocês podem acessar a nossa landing page. Na nossa landing page, inclusive, estão lá listados os desafios, estão listadas lá quais são as indústrias. Alguns dos desafios talvez não estejam todos explicitados, mas a gente vai atualizando e a gente continua interagindo com essas indústrias para que elas tragam mais desafios, que elas tragam mais proposições. Então, acompanhem na nossa landing page, leiam lá os desafios, conheçam quais são as indústrias que estão propondo ali conexões. A partir da landing page, vocês podem ser direcionados para a plataforma, porque a inscrição, para ela estar validada, ela precisa ser registrada dentro da plataforma de inovação para a indústria. Por quê? Toda essa chamada, ela recebe o fomento da plataforma de inovação para a indústria, que é uma fonte de fomento do Senado Nacional. Então, todas as inscrições, elas precisam ser feitas dentro da plataforma de inovação para a indústria, que é o canal oficial de inscrições. Se vocês ainda não possuem um login na plataforma, o primeiro passo vai ser esse: vocês fazem um cadastro de vocês, e após fazer o cadastro individual, que vocês vão cadastrar a ideia de vocês, vocês vão cadastrar a proposta de solução de cada um de vocês, apontando lá a chamada Startup Tech Cidade Zero Carbono, a modalidade Startup, né? Vão preencher o breve descritivo de qual é a empresa que está submetendo, que é importante que essa submissão seja feita sempre por um CNPJ, ainda que esse CNPJ seja um MEI, mas é importante que seja feito sempre a partir de um CNPJ. E a partir da inscrição do cadastro dessa ideia, vocês vão preencher um breve formulário. É importante, teve muita startup que no ciclo 1 não chegou a concluir essa inscrição, indo cá na aba documentos, e aí algumas inscrições a gente não pôde nem validar, então a gente convidou essas startups para se inscreverem no segundo ciclo, porque precisa preencher todo o ciclo de cadastramento. Quando clicar na aba documentos, vocês vão acessar algumas perguntas, né, que são importantes para que a gente entenda e conheça melhor a solução de vocês, como indicar como que a solução de vocês funciona, quais são os desafios tecnológicos. Vai haver um campo lá para vocês anexarem, para vocês colarem, né, um link de alguma plataforma de streaming onde vocês tenham subido o pitch de vocês. E após o preenchimento dessa aba documentos, que é esse formulário, ao clicar em salvar, que aí sim a sua inscrição vai estar finalizada, tá? Então, corram para fazer todo esse procedimento aí até o dia 26. Não é um formulário extenso, é um formulário bem simplificado. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente também. Estou com dúvida se minha inscrição ela foi completada, se foi efetivada. Manda um e-mail para a gente, que a gente dá uma olhada lá, se está tudo ok na plataforma, mas para que vocês não percam essa oportunidade. E aí vamos lá, então, aos nossos desafios, né? Quais são os desafios, quais são essas instituições, indústrias que estão participando? E aí, como vocês podem ver, a gente tem um conjunto aí de empresas de Wilson, tá mudo seu áudio, Flávio, aqui da Reciclia. Sumiu o áudio. Parece que congelou a sua transmissão. Ele teve problema de conexão. Vou esperar um pouquinho para você voltar.
Se tiver alguém da organização aqui, seria interessante talvez falar com o Wilson, porque às vezes quando a gente está apresentando nem nota que caiu. Oi, Carlos, já mandei mensagem aqui para ele, já, viu? Obrigado. Pessoal, nesse meio tempo, posso tirar uma dúvida? Eu vi que eu não recebi confirmação da inscrição, mas me confirmaram por e-mail. Só que ficou faltando lá na última parte de documentos, selecionar o desafio indústrias para finalizar. Seria só completar com isso, no caso, né? A gente vai direcionar a uma indústria a proposta de desafio, né? Só isso. Igor, nesse caso, você fez essa inscrição por agora ou você fez no ciclo anterior? Eu fiz agora, há uns 15 dias no máximo foi concluída. Então, eu creio que só é realmente entrar e completar essa informação. E daí a gente tem direito a escolher uma proposta só, no caso. Uma indústria parceira, né? No sentido de direcionar. Ele vai explicar um pouquinho melhor essa questão no formulário, mas a grande questão dessa fase é o processo de escrever a proposta e direcionar para qual daqueles desafios a startup tem uma melhor conexão aí. Perfeito, obrigado. Marcelo, que estava esclarecendo, né? Sim. Pronto, Marcelo, oi, tudo bem? Também temos uma dúvida para esclarecer, né? Acessamos o formulário, né, via FAPESB, agora mais cedo, né? E é solicitado o registro, a data de registro da startup na junta comercial. E o que acontece, né? A inscrição... Oi. Nós colocamos já o CNPJ no edital Cidade Carbono Zero. Já está tudo certo essa parte, viu? Pronto. Ok. Pronto, porque esse é um ponto importante, né? A informação do CNPJ. Uhum. Porém, é aceito até CNPJ de e-mail nessa fase aí para a gente fazer a inscrição, mas de fato precisa ter realmente a documentação do CNPJ, né? Mas como já foi informado aí, já está pronto isso já. Ok, positivo, obrigado. O Wilson já me retornou aqui, ele realmente teve problema de conexão, reiniciou o computador dele, então acho que imagino que é só o tempo de reiniciar a máquina e ele voltar a acessar. Mais uns 2 minutinhos aí ele retorna. Bom, já está voltando aí já. Acontece, né? Tá. Voltando aqui, peço perdão aí, o computador deu uma travada aqui na internet. Mas todos me escutam? Sim. Tá, vou voltar aqui a compartilhar. Vamos lá. Como eu falava, dentro do conjunto das empresas que se inscreveram, uma dessas empresas foi a Batri. A Batri... Perdão me interromper. Essa é a primeira empresa que você mostrou, porque como você caiu... É a primeira. Obrigado, desculpe. Nada, imagina. Vamos lá. A Batri é uma empresa, uma das empresas do grupo Solve, e ela tem como... significa Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos. É uma empresa que tem como o objetivo a prestação de serviço de transferência, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. A Batri é uma empresa que traz, então, como alguns dos desafios, né? O primeiro desafio que ela traz é o da otimização da captação de biogás gerado no aterro. Então, a gente sabe que esses aterros eles geram gases e que existe um grande potencial ali de captação de biogás, através da captação desse biogás, um potencial de geração de energia. E a captura desse biogás
ele tem uma função importante, né, de evitar emissões fugitivas, principalmente de metano, que é um dos gases aí que acaba sendo um dos gases mais nocivos dentro desses gases que geram efeito estufa. Então, o primeiro desafio é esse voltado à otimização dessa captação do biogás, um desafio bastante relevante. Um segundo desafio está relacionado ao aumento da eficiência energética nos processos internos, e aí quando a gente fala os processos internos da própria empresa, né? Então, a empresa, dentro da realização das suas atividades, ela consome energia nos seus processos de transferência de tratamento, e a empresa está bastante aberta a soluções que aumentem a eficiência do consumo energético dos seus processos internos. Uma outra oportunidade que a Abatri aponta é a realização do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, uma demanda que a empresa tem de entender, né, o quanto que ela gera de carbono, o quanto que ela consegue capturar e neutralizar. E aí vocês vão ver que, na verdade, existem algumas outras empresas também. Então, quem tiver aí soluções de cálculo de emissões, soluções inovadoras para a realização de um inventário de carbono, isso tudo é muito interessante, né? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão de neutralização, de compensação, se você sabe o quanto que você emite, né? Então, as empresas, elas têm também uma demanda, e aí a gente sabe que existem empresas consultorias que fazem esses cálculos, que fazem esses inventários, mas se a gente tiver startups aí que tragam formas inovadoras, soluções inovadoras e alternativas de como fazer esse inventário, esse cálculo, elas são sempre muito bem-vindas também. Um quarto oportunidade aí, e aí eu acho que muito interessante, e aí não está tanto relacionado a uma redução das emissões, mas uma oportunidade aí de gerar compensações, né? Captura. Então, a Abatri tem um interesse muito grande em fomentar e apoiar o reflorestamento, né? Então, através do reflorestamento, você gerar compensações e sequestro de carbono. E aí, nesse sentido, a Abatri convida aí startups que tenham soluções que apoiem no mapeamento das áreas da cidade de Salvador e região metropolitana que estejam aptas ao reflorestamento. E essas soluções que podem ser inovadoras a ponto, inclusive, de facilitar a conexão entre pessoas, empresas e instituições que desejem receber doações de mudas de espécies vegetais nativas da Mata Atlântica. E aí as soluções podem ser das mais diversas, né? Desde soluções que envolvam mapeamento, geolocalização dessas áreas aptas, até gerar conexão entre empresas e pessoas que gostariam de receber essas mudas que a Abatri está disposta a doar aí para poder fazer e contribuir com o reflorestamento das cidades. E, por fim, apresenta aí a Abatri como uma oportunidade de criação de uma plataforma de compartilhamento dos indicadores de compensação ambiental. E aí a Abatri traz uma demanda bem específica de um projeto, o interesse que eles têm de criar um painel, tipo um dashboard, para acompanhar os indicadores de compensação ambiental. E aí, quando a gente fala de compensação ambiental, a gente está falando da quantidade de gases de efeito estufa versus a quantidade de CO2 que está sendo neutralizada pela geração de créditos de carbono, pela distribuição do metano e pelo reflorestamento, né? E aí eu acho que é uma solução que meio que casa e aglutina os desafios anteriores, né? Que está relacionado lá à captura do biogás e metano, ao estímulo ao reflorestamento. E aí esse último desafio, né? Essa última oportunidade é a criação de um dashboard onde a Abatri consiga enxergar
como que está avançando essa performance aí, tanto nas iniciativas de redução quanto nas iniciativas de compensação. E aí, um apelo aí para uma solução que visa dar uma transparência, inclusive disponibilizando esse acesso desse dashboard para stakeholders da empresa, talvez esse dashboard, inclusive, gerando dados para acompanhamento nas redes sociais, mas, enfim, uma solução aí para dar visibilidade ao acompanhamento desse desempenho aí nas iniciativas de compensação. Uma outra empresa que traz desafios é a BYD. A BYD também é uma empresa bastante relevante, que já tem uma pegada verde muito interessante. A BYD é uma das maiores empresas produtoras de veículos elétricos e baterias de lítio, né? Então, é uma empresa que já tem uma forte vocação para essas iniciativas verdes e sustentáveis. E em Salvador, a BYD ela tem um projeto que, em parceria aí com o governo do estado, que é a da implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Então, a BYD é a empresa que está implantando essa solução aqui, e antes mesmo da solução do VLT estar implantado, ela já está trazendo alguns desafios que são muito interessantes. O primeiro é um plano de coleta seletiva para as estações de trem. Então, soluções aí voltadas à implantação de um plano de coleta seletiva nas estações. Coleta e logística reversa de baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos. E aí, voltado para esse grande ramo de atuação que a BYD tem na produção de baterias. E quando a gente fala desse desafio, é muito importante essa questão do descarte de baterias e eletrônicos, né? Equipamentos eletrônicos, a gente sabe que tem uma demanda que é um pouco diferente, né, de descarte, e a possibilidade de se reaproveitar esses resíduos eletrônicos, uma capacidade de reverter esses resíduos eletrônicos de volta para a indústria. Então, soluções que tenham esse viés. Utilização de máquinas e equipamentos que reduzam a emissão de carbono, também é uma grande oportunidade que está sendo colocada. As duas estão muito relacionadas aí também à eficiência. Coleta e reciclagem de pneus, e aqui pensando muito nos pneus do VLT. Então, apesar de ser um veículo sobre trilhos, né, ele possui, na verdade, pneus, e aí o apelo aqui é para soluções que ajudem a dar soluções inovadoras de como a gente pode coletar e reciclar e reaproveitar esses pneus. E, por fim, um reaproveitamento de óleos e lubrificantes, que tem um descarte que a gente sabe que é sempre um grande desafio. E aí a gente fala de óleos lubrificantes e hidráulicos, que são utilizados para a redução dos atritos dentro do mecanismo do VLT. E a BYD busca aí soluções que ajudem a dar uma destinação mais sustentável, reutilização, reaproveitamento, enfim. Ou soluções que ajudem a gerar um ciclo de recompra desses produtos reciclados para uso dentro das próprias estruturas da operação da BYD no âmbito aí do VLT, que recebe o nome aí da Skyrail Bahia, né? A BYD dentro desse contexto da operação do VLT. Uma outra indústria que traz desafios é a BMD, que é uma empresa de têxteis, é uma empresa que também está localizada aqui, e traz um desafio muito interessante no sentido de
redução, reutilização e reciclagem de sucatas geradas no processo produtivo. E aí aqui vale destacar o ponto específico de que quando a gente está falando da sucata, que a BMD traz, é uma sucata que chama de tecido técnico de poliéster revestido de PVC. A gente já tem muitas soluções voltadas à reutilização, reciclagem de resíduos gerados na indústria têxtil, mas o que se sabe é que o PVC, a presença do PVC no revestimento desse poliéster costuma dificultar realmente esse processo de reciclagem. E aí um ponto que a BMD traz é de que, às vezes, a gente tem até algumas soluções que utilizam esses retalhos, né? Mas mesmo as empresas que utilizam esse retalho, elas também geram uma sucata. Então, o que se fala é a sucata da sucata. E aí a proposta é de recebermos soluções que se propõem a produzir novos produtos a partir dos resíduos, né? Desses resíduos de reparos, resíduos pequenos. E aí podem vir soluções relacionadas à utilização de aglomerante, prensas de alta pressão, para poder gerarem novos produtos ou novas malhas para criar novos produtos, né? Então, a gente tem um desafio nesse sentido e a BMD traz também um desafio relacionado à diminuição dos gastos com energia. A energia no maquinário do processo produtivo, soluções que ajudem na redução do tempo para resfriamento desse maquinário, soluções para ajudar a garantir a integridade do produto, evitando a degradação do maquinário por excesso de temperatura. Então, soluções que ajudem na eficiência energética e uma forma mais sustentável de redução do resfriamento do maquinário também são muito bem-vindas. A gente tem aqui também mais um desafio, e é aqui tratando de uma das maiores construtoras que a gente tem aqui, que é a Civil. E a Civil traz um desafio relacionado à redução das emissões de carbono na utilização de concreto. E aí a proposta que a Civil traz como desafio é a incorporação de resíduos na produção do concreto, né? Então, reduzir as emissões de carbono por meio da cadeia de pré-fabricados de concreto, reduzir a taxa de custo das emissões desses gases carbônicos via incorporação de resíduos. Então, uma solução que em alguns lugares já existem, né? Mas aqui a gente traz como um desafio muito interessante que pode trazer um benefício muito grande, visto a quantidade que existe de emissão de gás carbônico num processo de produção de concreto, né? A indústria da construção civil também gera bastante resíduos, e o reaproveitamento desses resíduos, seja por encapsulamento ou pela redução de descarte, isso tudo também ajuda na redução das emissões de gás carbônico, e reduziria também a extração de matéria-prima para a composição do concreto, se você consegue incorporar resíduos. Então, mais um desafio aí super interessante dentro dessa linha do zero carbono. Um outro desafio que a gente tem, e aí uma empresa também num segmento bastante diferente, diversificado, é o Jornal Correio. E aí o Jornal Correio traz dois desafios muito interessantes. Um está relacionado a soluções que apoiem a redução do uso de tintas e papéis na impressão do jornal. Então, e aí um desafio que parece
acho que é bem óbvio, né, em relação à redução das emissões de gás carbônico. Se a gente consegue reduzir a quantidade de matéria-prima utilizada no processo de fabricação, de impressão de jornais, isso tudo contribui bastante. Então, startups que tenham soluções relacionadas a isso. E a otimização na previsão da tiragem e distribuição de jornais. A gente sabe que todos os dias são impressos uma determinada tiragem, uma determinada quantidade de jornais que é posta em circulação. Ocorre de essa tiragem nem sempre corresponder à demanda, né? Nem sempre corresponder à demanda. Então, se o jornal consegue aproximar o número de tiragem, o número de impressões da demanda, de quantas pessoas realmente compram, e você consegue evitar a taxa de desperdício. Então, é uma proposta de desafio bastante interessante, que pode passar ali por inteligência artificial, né? Como que a gente poderia, que variáveis a gente poderia considerar, ou como que a gente poderia melhorar o cálculo, a previsão dessa tiragem, para que essa impressão seja feita no número mais próximo ali, né? Sei lá, no dia que chove, a gente tem uma impressão, uma tiragem que poderia ser menor, quais são essas variáveis. Então, se a gente conseguir otimizar essa previsão, e se a gente consegue também desenvolver soluções alternativas de delivery de jornal em compras avulsa também, para aproximar mais essa oferta da demanda, ou otimizar, inclusive, a distribuição do jornal, porque a gente sabe que o próprio processo de levar o jornal aos pontos de distribuição, isso também emite gases, né, de efeito estufa, né? Então, a otimização desse processo logístico também é algo que contribui bastante com esses objetivos de neutralização. A Neoenergia também, a Neoenergia, que é um grupo, um dos maiores grupos de distribuição de energia, e aí que representa algumas concessionárias, aqui na Bahia, a Coelba, em Pernambuco, a Celp, no interior de São Paulo, na região de Campinas, a Electro, e no Rio Grande do Norte, a Cosern. Traz também alguns desafios, um desafio relacionado à redução das emissões, no processo de podas, deslocamento de equipe, descarte de materiais, redução das emissões por fornecedores. Então, existem processos operacionais que podem ser otimizados, e a partir da otimização desses processos, existe uma oportunidade de redução das emissões. Os próprios processos, soluções relacionadas à descarbonização da energia, então a adoção de mais fontes limpas na geração da energia. Isso também é algo com o qual a companhia se preocupa e busca soluções, está bastante receptiva a esse tipo de soluções. Integração da rede e eletrificação da demanda. Adoção de hidrogênio verde na energização de veículos e storage, né, armazenagem. Então, startups que já tenham soluções, que estejam trabalhando com a adoção dos processos de hidrogênio verde, que a gente sabe que é uma dessas fontes renováveis de energia. E aí a companhia também está interessada em receber soluções nesse sentido. Eficiência energética, então soluções relacionadas à otimização quanto às perdas de energia, adoção de medidores inteligentes que ampliem essa capacidade de tomada de decisão e eficiência energética, mobilidade elétrica e a otimização de dados em parques eólicos e fotovoltaicos. Tudo é muito interessante, aí está bastante relacionado à questão dos cálculos e a geração dos dados dessas energias que são limpas, e aí entender esses dados é bastante relevante. Mais uma grande empresa, uma empresa de peso, e aí também dispensa
apresentações. A Pirelli, que é uma das maiores distribuidoras de pneus, vendedores de pneus, uma empresa italiana, possui desafios relacionados aos processos de conservação e de reuso da água dentro do seu processo produtivo, desafios relacionados à gestão dos resíduos industriais, dos processos industriais da Pirelli. E aí, quem não conhece, a Pirelli tem uma fábrica, uma planta em Campinas, tem uma planta também em Feira de Santana, na Bahia. Então, tem 2 plantas aqui no Brasil, e aí traz desafios também relacionados aos processos produtivos dentro das suas plantas. Inovação de materiais, então, adoção de fontes renováveis, materiais reciclados dentro do seu processo também são soluções muito bem-vindas. Redução das emissões de gás carbônico, redução do carbono nas plantas industriais, na cadeia de fornecedores, e, além disso, desafios e oportunidades relacionadas à logística reversa e o reaproveitamento de pneus, além de soluções alternativas para os pneus de carros elétricos, porque existe ali algumas diferenças associadas quando se fala de carros elétricos, né? Geralmente são carros mais pesados, então as tecnologias para o pneu do carro elétrico também são um pouco diferenciadas. E as soluções relacionadas a esse processo produtivo também compõem os desafios da Pirelli. E aí, mais uma indústria que tem um desafio, e aí um desafio bem peculiar, que é a Vulcano. A Vulcano é uma empresa aqui do Nordeste, uma empresa de agrominerais, e está desenvolvendo uma solução que é um remineralizador de solos, uma solução que tem um potencial muito grande para a captura de gás carbônico da agricultura, né, no solo agrícola. Então, essa é uma solução já da Vulcano, mas o que a Vulcano traz como desafio é o desafio de certificar esse remineralizador. Então, as soluções que são buscadas aqui são startups que ajudem esse processo. Então, startups que ajudem a fazer o cálculo das emissões de carbono e das compensações de carbono dentro dessa solução da Vulcano. São soluções que vão ajudar a Vulcano nesse processo de certificação e de colocação dessa solução no mercado. Então, startups que ajudem esse processo de certificação com o cálculo e balanço de carbono, a aferição da capacidade de compensação relacionada a essa solução, interessa bastante a Vulcano. E, por fim, aqui dentro do nosso hall de soluções que a gente está trazendo, de desafios que a gente traz a Wilson Sons, que é uma das maiores operadoras de portos no mundo, e aqui em Salvador, cuida das operações do terminal de containers de Salvador, e possui alguns desafios que estão ali associados principalmente aos processos logísticos de operação dentro dos portos. Então, a gente sabe que nessa operação do terminal de cargas existe um grande fluxo, né, de caminhões, e esses caminhões, naturalmente, eles emitem CO2. Então, o que a Wilson Sons pauta aqui como desafio é uma procura por soluções que ajudem na redução das emissões de CO2 desses caminhões nos portos de Salvador,
soluções de descarbonização da Baía de Todos os Santos de uma forma compartilhada. Então, como que a gente consegue trazer soluções que ajudem principalmente a mitigar com eficiência e viabilidade a emissão de gás carbônico nessas operações de logística. E aí, considerando esses fluxos, os equipamentos, as pessoas e todo o ecossistema envolvido na atividade do terminal portuário, né? Então, soluções que ajudem na descarbonização de todos esses processos logísticos também são essa pauta da Wilson Santos. Esses desafios estão colocados lá dentro da nossa plataforma, dentro da nossa landing page. Vocês conseguem acessar todas essas empresas, esses desafios. Vocês também têm o contato nosso para caso surjam dúvidas, mas eu encorajo fortemente para que vocês proponham as soluções que se aproximem desses desafios. Primeiro que aí, relembrando, o objetivo de vocês vai ser não somente trazerem soluções que ajudem na neutralizações, mas o que a gente vai buscar apoiar aqui, os projetos, eles vão ser direcionados a vocês demonstrarem, vocês executarem uma prova de conceito, que demonstre a capacidade da solução de vocês de resolver esses desafios. Então, é muito importante que vocês comecem a enxergar o fit entre a solução da startup de vocês com os desafios que estão sendo propostos, tá? Para ajudar também no processo de entendimento, eu fiz um rápido overview aqui sobre esses desafios, mas a gente já teve 3 ou 4 webinars em que a gente já, inclusive, convidou essas indústrias. Algumas dessas indústrias já participaram desses webinars e falaram um pouco também sobre esses desafios. Então, se vocês perceberam um fit com alguns desses desafios com que eu passei, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube. Se não tem para aquele desafio ali, se a gente não tem um vídeo de alguma dessas empresas, dessa empresa com qual vocês têm um direcionamento, quanto mais vocês conseguirem entender a dor e a perspectiva por trás desse desafio, acho que isso só ajuda a aumentar o fit aí com a solução de vocês. E aí, só lembrando, né, que as inscrições vão até o dia 26 de novembro, até a sexta-feira da semana que vem. Então, corram para poder propor as soluções de vocês a esses desafios, para que vocês consigam participar dessas rodadas de conexões e formar aí projetos, aproveitar essa oportunidade aí de conectar os desafios de vocês, as soluções de vocês com esses desafios. Eu já vi que tem algumas mãos levantadas aqui, então eu vou aproveitar esse momento aqui e já abrir a palavra aqui para o Igor. Opa, obrigado, parabéns aí pela apresentação, esclareceu bastante. Estou acompanhando o edital faz tempo, escreveu já faz um tempinho também, mas obrigadão pelas palavras. Me falaram, enquanto você tinha caído, que ali no final da inscrição, ali na parte de documentos, a última linha é o nome para qual desafio, qual indústria demandante gostaria de submeter sua solução, né? Daí, no caso, eu senti fit com três propostas, né? 3 demandas. Eu posso colocar as 3 com uma barra ali, todas são relacionadas à redução de emissão de poluentes, CO2 para caminhões ou logística, né? Daí eu coloquei as 3, que daí no caso seria Neoenergia, Pirelli e a Wilson Sons. Posso colocar as 3 ali indicando? Por favor, por favor. Tá. Se você quiser, eu inclusive não coloquei, não é nenhuma lista fechada, porque a gente já sabia que poderia haver um fit com mais de uma. Se você achar, inclusive, que com uma das 3 você tem mais fit do que com outra, você pode colocar aí, primeira empresa, 2, tá? Ou como se fosse uma ordem de preferência, mas você pode apontar mais de uma, sim,
porque isso ajuda bastante a gente na hora de fazer os direcionamentos. Perfeito, então, obrigadão. Eu acho que nossa inscrição está certa, só faltava isso aí. Daí a gente não recebe um retorno do site automático, né, quando está concluído. Mas eu já havia confirmado se estava tudo ok, me falaram que sim. Agora eu só complementei com isso, adicionei os PDFs, agora é só esperar, né? Isso, exatamente. O site, infelizmente, ele não dá uma confirmação de inscrição, mas aí, como eu falei, vocês podem entrar em contato com a gente, perguntar se está tudo certinho. E aí é aguardar, sim, até o dia 26, porque, como eu falei, o que a gente está fazendo agora é fazendo o filtro e as conexões em relação àquelas que se inscreveram no ciclo 1. E aí, assim que encerrar, no dia 26, a gente vai analisar todas que se inscreveram até o dia 26, e aí a gente vai começar a fazer essas distribuições para poder abrir os contatos. Beleza, obrigado. Respondido. Nada. Décio. Também senti o fit com mais de uma. E aí, lá no nosso projeto, a gente detalha várias coisas, inclusive alguns itens que tem desses desafios. O que vocês indicam a gente refazer a inscrição aqui? Fazer a inscrição até de vocês dando foco nesses itens? Porque quando você para ler lá a descrição do nosso projeto, a gente tem alguns itens, né? Talvez deixar mais claro isso. Se vocês conseguirem deixar claro, né, esse fit, melhor, né? Porque, vamos lá, e aí é até importante que se diga, né, como eu comuniquei, não é só a solução de vocês ser boa, né? Essa rodada de conexão vai ser quase que um processo de encantamento, né? A gente vai precisar encantar agora as indústrias e meio que convencer elas de que as soluções que estão sendo propostas ali, elas realmente resolvem o desafio, né, que elas estão colocando. Então, se você consegue deixar mais claro que a sua solução é perfeita para determinada indústria, melhor, né? Como identifiquei fit com 3, sendo que uma é uma solução que a gente tem, a outra é uma outra, cada um tem um fit diferente, né? Porque nós trabalhamos em um ecossistema onde a gente tem várias soluções, onde se encaixa essa parte de energia, né? Então, a gente tem a Enel Energia, a gente tem a BID, sendo que são solicitações diferentes. Assim, se você consegue deixar a sua inscrição melhor direcionada para um desafio, isso vai ser mais fácil para a gente conseguir enxergar o fit, vai ser mais fácil para a indústria enxergar o fit. Aí você vai ter, vai ser quase que uma questão de estratégia de inscrição de vocês. Vocês podem, ou numa mesma inscrição, na hora que vocês preencherem a resposta de vocês darem uma resposta genérica, e aí, se achar que existe algum ponto específico, vocês colocam, olha, em relação a tal empresa, a gente acho que tem esse diferencial, em relação a essa empresa, talvez tenha esse diferencial, ou se vocês acharem que fica melhor organizado, submeter 3 vezes. Aí vai um pouco da estratégia de vocês, de como que vocês acham que pode ficar mais claro para essa leitura. Porque aí, lembrando que a indústria do lado de lá, provavelmente ela vai receber mais de uma solução, né? E aí ela vai escolher, talvez, 1 ou 2, 3, não existe um limite, mas ela vai escolher um número limitado de quantas soluções que ela vai levar adiante. Então, quanto mais clareza ela receber, mais fácil dela ser convencida, né? Então, aí o que eu recomendo, ou você vai fazer uma, e aí, dentro dessa uma, você direciona para cada um o que especificamente você consegue contribuir ou entregar de proposta de valor, ou você submete 3. Aí vai da estratégia de vocês, de como que vocês acham que fica mais claro e como que faz mais sentido submeter isso daí. E aí, na hora de distribuir, a gente coloca de uma forma que a indústria que está recebendo, ela receba o texto que lhe compete, né?
sei se Obrigado. Respondi. Respondi? Eu acho que que a plataforma tem algumas particularidades, e na hora a gente tenta direcionar da melhor maneira ou tirar dúvida com vocês. Se quiserem, fica à vontade para entrar em contato para a gente talvez sugerir como que isso pode ficar melhor colocado lá. Tá bom, obrigado. Nada. Oi, Júlia. Oi, boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Então, minha dúvida é a seguinte: a gente submeteu ao primeiro ciclo, na verdade, está esperando agora o resultado, se houve match com alguma indústria. Só que eu vi também que tem uma indústria aqui bem interessante que cabe nossa solução. Aí eu queria saber se a gente pode submeter, e aí eu não sei como ficaria esse processo. Se a gente pode submeter de novo, né? Pode submeter de novo, sim. Um ponto que é importante só destacar como eu falei, a gente está lançando essa chamada no âmbito da plataforma de inovação para a indústria. E no âmbito da plataforma de inovação para a indústria, o regulamento o regulamento da instituição de fomento, ela diz que você pode ter uma indústria selecionando mais de uma solução. Ao final, o que a gente não vai poder ter vai ser uma startup executando mais de um projeto. Então, vocês podem submeter quantos projetos vocês quiserem, quantas soluções vocês quiserem. Então, não tem problema nenhum, Júlia. Você pode submeter de novo, e aí o que você já submeteu vai seguir aí dentro do ciclo 1, e o que você submeter agora até o dia 26 vai correr dentro do cronograma do ciclo 2. E aí, o que se aplica a todos para quem submeter mais de uma solução, se tiver mais de uma indústria querendo, ou uma indústria querendo 2 projetos de vocês, lá na frente a gente vai ter que sentar com vocês e com as indústrias para escolher qual dos projetos por startup que vai seguir, tá bom? Mas você pode submeter mais de um, sim, sem problema. Igor. Opa, eu novamente. Até 26/11 a inscrição, beleza? Para fechar isso e vocês começarem a analisar. Tem uma data limite para a gente ter um retorno, data de fechamento, de contratação, assim? Certo. O nosso cronograma a gente pretende fazer, então, nessa próxima semana, as indústrias elas vão começar a analisar as startups desse primeiro ciclo, e aí a gente espera, logo na semana seguinte, conseguir compartilhar com vocês esses feedbacks. Em relação a quem está se inscrevendo até o dia 26, a gente pretende rodar esse ciclo de filtro e feedback até o dia 17 de dezembro. Em janeiro, o nosso cronograma é ter os matches feitos, as conexões feitas, tanto ciclo 1 quanto ciclo 2, e aí todo mundo se junta. Em janeiro, com as conexões formadas, aí as startups vão sentar junto com as indústrias para formatar um plano de trabalho. Porque, assim, Igor, vai ter algo que vocês vão propor resolver um desafio. Mas a gente vai precisar, depois, junto com essa indústria, por exemplo, vocês sendo selecionados, montar um plano de trabalho no sentido de entender que tipo de testes que a startup do Igor quer rodar. A startup do Igor gostaria de implantar na fábrica da Pirelli, que está lá em Feira de Santana, gostaria de implantar essa solução por um período de 2 meses para ver tal resultado. Para isso, vocês gostariam de usar os recursos assim, assim, assado. Beleza. Então, a gente vai montar um plano de trabalho em janeiro, para em fevereiro a gente rodar o processo de contratação, né? Então, assinar um acordo, e aí amarrando as partes, né? A startup, a indústria e o Senai, para começar esses projetos em março, tá?
E aí a gente quer que esses projetos eles durem no máximo 6 meses, mas naturalmente os projetos podem, inclusive, precisar de um tempo menor, certo? Porque o foco aqui não vai ser tanto o desenvolvimento de uma tecnologia, mas vocês colocarem a solução de vocês em prática para um teste em um ambiente relevante. Perfeito. Então, assim, mesmo que a gente comece a ter a conexão na semana seguinte, do dia 26, que vai até dia 3 de dezembro, o fechamento, assim, e a conexão é até dia 17 de janeiro, para submeter daí os planos de trabalho e começar em março. Então, só para ter expectativa das datas, assim. Isso, exatamente por esse cronograma, né? Porque antes da gente começar o teste, a gente vai precisar fazer um plano de trabalho. Antes de executar, também a gente vai precisar fazer um contrato. Então, Perfeito. Esse é um cronograma que a gente está enxergando, tá? Tá, então, tá bom. 3 de dezembro, a gente talvez tenha algum contato. 17 de janeiro é o fechamento das conexões, caso vá para frente. Beleza. Isso. Obrigado. Nada. Carlos? Boa tarde, boa noite já. Nós tivemos também o projeto aprovado nesse primeiro ciclo, e a minha dúvida as empresas são as mesmas que a gente vai se conectar ou tem outras empresas, além destas que você mostrou? São essas mesmas empresas. São essas mesmas. Isso, as soluções de vocês vai ser exposta a esses desafios. Eu fiquei agora perdido no sentido do que você falou, que teriam a possibilidade de a gente se inscrever novamente, mas se a gente já escreveu e já está a proposta nossa para essas empresas que estão aí, por que se inscrever novamente? Não, mas aí foi o caso da Júlia, porque a Júlia, ela também se inscreveu no ciclo 1, mas ela viu que existe um desafio que ela teria uma solução. Aí, acho que é Júlia, se eu também entendi errado, me ajuda. Eu estou entendendo que a Júlia, ela tem uma solução para um desafio que ela não incluiu no primeiro ciclo. Isso, tá bom. Então, ela quer se inscrever de novo porque ela está trazendo uma outra solução. Tá bom. E aí é natural, existem startups que têm um portfólio com diversas soluções. Talvez tenha escolhido inscrever por uma só, mas aí, conhecendo os desafios, viu que existe dentro do portfólio deles uma outra solução que poderia ter colocado e aí vai se inscrever de novo. Obrigado. Tá bom? Nada. Diga, Flávia. Opa, tudo bem, Wilson? Tudo nós estamos com a inscrição já efetuada, tá? Agora, só para esclarecer, né, como várias outras startups, né, várias outras propostas, também localizamos aderência, né, FIT com vários desafios. Tá? Cada startup só vai estar habilitada para executar um único projeto, uma única POC. É isso mesmo? Exatamente. A gente pode, assim, nada impede de que, sei lá, 3 indústrias gostaram muito da solução da Recicli e as 3 querem estar envolvidas. Beleza. Mas, como eu falei, por uma regra de financiamento, que é a regra da plataforma de inovação para a indústria, cada startup só vai poder receber o aporte em um projeto, né? Então, o montante total que vocês vão poder receber é 200 mil. Certo, ok. Mas, nesse sentido, se a gente indicar mais de uma indústria, né? E mais de um desafio, né? Como possibilidade de conexão, as 2 ou 3 empresas podem operar, digamos assim, num pool, né? Apoiar e ser uma POC para as 3, ou não? Ou vai ser 1 para 1? Nada impede. Claro. Nada impede. Tá, ok. Isso vai ser resolvido na contratação, então, né? Para nós seria o melhor dos mundos, assim. Eu confesso que, pessoalmente, eu seria uma pessoa, eu estaria muito feliz com isso, né? Imagina, por exemplo, BYD tem um desafio de pneus e tem a Pirelli também, 2 empresas, mas é uma possibilidade, sim. Mas a regra é, do mínimo, uma startup com uma indústria. Certo. Um outro elemento que para nós também não ficou claro, né?
na possibilidade, na eventualidade de geração de inovação, né, de patente, né, trabalhando com mais de uma indústria, né, e com uma indústria, né, e nós em uma indústria mesmo. Isso prevê um compartilhamento de propriedade intelectual? A gente não tem expectativa hoje de geração de patente nem propriedade intelectual, porque o nosso foco é a etapa do teste mesmo, né? Uhum. A gente até acho que você já rodou bastante pouco, sabe que na verdade 200 mil não é muito dinheiro para poder se criar um projeto de PDI, mas a gente não tem expectativa nesse sentido. Qualquer negociação... sim, e a gente está falando de uma chamada que ela é equity free, tá? E que não tem um parâmetro, regra de concessão e compartilhamento nem de royalties, nem de propriedade intelectual. Uhum. Qualquer disposição nesse sentido vai ser disposição que venha a surgir na negociação com as empresas, mas não é regra do edital, que as startups cedam nem participação societária, nem participação em propriedade intelectual, porque o nosso foco é teste. Positivo, agradeço. Obrigado, hein? Nada. Carlos. Boa tarde. Eu estou tentando preencher aqui, né, um dos desafios, né? Eu entrei na plataforma Inovação para a Indústria, mas eu não estou entendendo como que eu vejo qual é a empresa, como é que eu lanço o desafio, eu entro aqui na parte de ideias. Assim, é o primeiro contato que eu estou tendo aqui com a plataforma. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Os desafios, eles não estão amarrados dentro do formulário de inscrição, tá? Não existe nenhum lugar dentro do formulário de inscrição em que você seleciona desafios. Os desafios, Marcelo, muito obrigado, Marcelo. Marcelo colocou aqui no chat o link em que vocês podem ver os desafios, mas você não seleciona eles lá. Existe uma pergunta dentro do formulário em que você diz qual é o desafio, mas aí é você que imputa lá, você que escreve, tá? Mas você não precisa selecionar desafios na inscrição, você só diz qual é. Tá, mas o procedimento aqui, então, eu estou na plataforma, então eu vou entrar aqui onde está cadastrado como ideia, e dentro do nome da ideia, colocar o nome da empresa, o código, nessa aba que eu preciso colocar? E não sei se você conseguiu ver desde o começo, mas você provavelmente está aqui, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. Pronto, você vai cadastrar uma nova ideia, vai selecionar lá que essa ideia vai estar submetida dentro da chamada zero carbono. Peraí, volta naquela página inicial. Eu acho que eu estava cadastrando. Tá. Então, plataforma de inovação para a indústria. Não, eu estou numa outra que ela já está dentro da plataforma. Será que eu tenho que... Como é que eu acesso essa tela que você está me mostrando? Aqui, plataforma.editalinovação.com.br. Tá. Legal. Aí eu entro aqui, e aqui, dessa parte aqui eu vou sair lá, então. Aí aqui você vai criar seu login, e aí pode ser... Já criou seu login, e aí quando você logar, você vai acessar essa página aqui. E aí você vai clicar aqui, vai aparecer logo no canto superior direito, cadastrar nova ideia, e ao cadastrar nova ideia, que você vai começar o preenchimento da sua submissão. Essas instruções, elas estão lá na landing page, e acho que a gente fez um pequeno videozinho de uns 2 minutos, para quem quiser alguma instrução sobre como preencher. Se você tiver qualquer dúvida nesse processo, você pode entrar em contato com a gente. Deixa eu escrever aqui, acelera.cimatec, perfeito. Você pode mandar um e-mail para a Ada. A Ada entende tudo da plataforma aí, ó. ada.vieira@fbt.org.br, acelera.cimatec@fieb.org.br, e aí a gente te ajuda nesse preenchimento, tá bom? Ok.
Tá. Eu acho que não tem mais ninguém com mãos levantadas, e a gente avançou um pouquinho no tempo, mas espero que tenha ajudado vocês no entendimento dos desafios. Mais uma vez, quem está interessado, não deixem de se inscrever aí até o dia 26/11, a próxima sexta-feira, a sexta-feira da semana que vem. Se tiver qualquer dificuldade, entre em contato com a gente e espero ver a inscrição de todos vocês aí para a gente conseguir avançar nessas conexões, que eu acho que é uma oportunidade, com certeza, muito diferenciada. Uma boa noite. Obrigada, Wilson. E boa sorte. Nada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado. A gravação, viu, Wilson, Ada? Só é apertar para a gravação, não é isso? Creio que sim.